até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então aqui você vê que existia gente morando no lugar onde Deus tinha prometido que Abraão seria o dono. Primeira coisa. Agora o versículo 7, na sequência. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora Gênesis 13, 14 a 18. Gênesis 13, 14 a 18. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Então Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Agora Gênesis 15, 7. E disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Agora Gênesis 25, a partir do versículo 5. Gênesis 25, a partir do versículo 5. Vou ler até o 10. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo de boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efrom, filho de Zoar, heteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Agora Gênesis 49, 29 a 33. Como sempre, eu gosto de ler bastante texto para deixar tudo bem esclarecido, e depois a gente conversa, tá bom? Não fica triste de ficar lendo a Bíblia, não. Fica preocupado, não. Gênesis 49, a partir do versículo 29. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrom o heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, sua mulher, ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. Aqui quem está falando é Jacó. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Muito bem. Eu quero que você agora abra sua Bíblia em Gênesis 50. Gênesis 50, de 1 a 14. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, peço-te que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar.
E José subiu a sepultar seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, suas ovelhas e vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: este é o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os filhos, assim como lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiam a sepultar seu pai. Tudo bem, só até aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. Quero dizer que em Gênesis 21, não vou ler, mas Deus prometeu a Abraão um filho. Em Gênesis 23, Deus prometeu a Abraão uma terra. Tem sobre ele essas duas, como eu falei, essas duas promessas. Agora, Abraão sempre foi estrangeiro e peregrino em todo esse lugar. E ele nunca teve um filho dele até completar 100 anos. Ele recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, mas até aos 100 anos de idade ele não tinha recebido o seu filho, ou sua esposa tinha ficado grávida dele, né? Muito bem. Agora, aqui nesse texto que nós lemos, primeiro texto, nós vimos que ele perdeu a sua querida esposa. Sabe, Sara, ela era muito amada de Abraão. Sara era uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que ela era muito bonita, formosa à vista. Alguém assim de que as pessoas paravam para olhar. E Abraão tinha essa esposa. E o nome Sarai significa princesa. Seu nome. E Deus mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer uma mulher nobre. Uma mãe nobre, é isso que quer dizer. Interessante que nesse nome Sara também tem um significado duplo de uma pessoa que pode dar conta das suas próprias dívidas e também uma pessoa que se veste muito bem. Interessante que no nome Sara tenha tantos significados e alguns detalhes aí. Era uma mulher bonita, que se vestia muito bem e que podia dar conta das suas coisas. Interessante isso, né? É muito interessante o nome dela. Quero dizer, que talvez você não saiba, uma pergunta aí, se alguém algum dia te perguntar isso. Sara é a única mulher em toda a Bíblia que a Bíblia diz a idade que ela morreu. Porque mulher não gosta de idade, né? Falar de idade. A única mulher que tem na Bíblia que tem a idade que ela morreu é Sara. Nenhuma outra mulher tem essa informação. Muito interessante isso. Agora, eu quero dizer que nesse texto que nós lemos, tem algumas situações aí. A primeira é que Abraão perde a sua esposa querida, e agora ele não tem aonde enterrá-la. E ele vai procurar um lugar para colocar a sua querida esposa, que tanto ele amava. E ele então escolhe um lugar, ele pensa: eu já vi esse lugar, eu já vi um lugar muito bonito, uma rocha que foi feito um buraco, onde cabem 3 casais de corpos, vamos chamar assim. Cabiam 6 pessoas nesse lugar. Era preparada para isso, essa escavação. E essa Macpela, esse nome, significa sepultura dupla ou tripla. Quer dizer, uma sepultura para mais de uma pessoa. Um jazigo. E ele provavelmente tinha essa informação. E pelo fato da esposa ter morrido, ele estar ali, agora ele vai procurar um lugar para enterrá-la, para colocar o corpo dela. E ele vai num lugar e pergunta lá, como se fosse assim num lugar de cartório, a porta da cidade, um lugar onde se faz negócios, um lugar de estabelecer posse e propriedade.
E ele publicamente, ele está querendo comprar esse lugar especial para sua esposa, em memória dela. E ele então pergunta, olha, eu quero comprar esse lugar, mas as pessoas não querem vendê-lo. O dono não quer vender o lugar. Então ele diz assim, olha, eu vou fornecer para você esse lugar, vou dar de presente, você pode colocar sua esposa morta ali. Mas isso implicaria num detalhe. Se ele não comprasse aquele lugar, ele teria por um tempo aquele lugar, mas quando o corpo da sua mulher viesse a se decompor, aquele lugar seria usado para outra coisa, ou para outras pessoas. E ele não queria que acontecesse assim. Ele queria comprar esse lugar, para ele ser o dono. E agora ele diz, olha, eu preciso comprar esse lugar. Mas tem um detalhe, ele é estrangeiro, ele não mora ali, ele não tem estabelecido, porque ele era nômade, ele ficava mudando de lugar. E existiam leis que impediam Abraão de comprar uma propriedade. E por isso então ele diz, olha, publicamente eu quero colocar aqui meu pedido, e eu preciso comprar esse lugar, porque eu não tenho onde colocar minha esposa. Minha esposa está morta. Outra coisa, ele precisava fazer negócio rápido, porque a esposa estava ali. Corpo dela. O texto vai falar isso, né? A expressão morta aparece nesse capítulo 8 vezes. A expressão que ficava na terra em Canaã 2 vezes. 2 vezes ele teve que buscar negociação à porta da cidade. Muito complicado. E a palavra sepultar aparece 13 vezes nesse capítulo. O significado, o sentido dessa palavra. Então, ele estava aflito para colocar o corpo da sua esposa, para que houvesse então uma situação perene ali. E agora então, o dono do terreno diz, olha, eu vou vender para você, mas eu vou vender por um preço, que eu estou vendo que você está desesperado aí, e eu vou colocar o preço que eu achar. Vou colocar um preço bem salgado, bem pesado aí. E você conhece Abraão, né? E você, por exemplo, se você já leu Gênesis capítulo 18, você sabe que Abraão era tão negociante que ele negociou até com Deus. Você se lembra que ele fala 50, 45, 40, quem dá mais? 30, 35, 20 e tal. E quando chegou em 10, ele parou de justos que tinha em Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Então Abraão era um negociante. Mas Abraão não negociou aqui. A cabeça dele não estava nisso. Ele queria colocar sua esposa, o corpo dela em algum lugar. E ele, sem negociar, sem discutir, inclinado ali, ele diz, olha, eu pago o preço. Eu pago o preço que você está colocando. Eu quero resolver esse problema. E agora, o negócio é estabelecido. Eu quero dizer que essa mulher, Sara, ela é uma pessoa que a gente deveria pensar mais sobre ela. Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, onde tem uma galeria dos heróis da fé, o nome dela está lá. O nome dela foi colocado ali como uma pessoa que creu nas promessas de Deus. Muito interessante isso. Pessoas que creem naquilo que Deus promete. Sabe, não é todo mundo que crê no Senhor. É muito fácil a gente achar ou parecer que é crente. A gente pode se vestir como crente, falar como crente, viver como crente, mas não ser crente. Mas algumas poucas pessoas que agradam o Senhor são aquelas que creem nas promessas de Deus. Sabe, Sara, ela viveu com Abraão a vida toda, ela viu a promessa de um filho ser verdade na sua vida, mas a promessa da terra ela nunca viu, sempre morou em tendas. Muito interessante isso. Agora o Senhor vai começar a cumprir a promessa que tinha dado a Abraão na morte da sua esposa, ou após a morte dela. Sabe, a primeira estaca fincada nesse chão de verdade que Abraão pôde falar, isso é meu, foi quando ele colocou a sua esposa naquele lugar em Macpela, um túmulo. Uma herança que começa num túmulo. Uma promessa que é cumprida na morte da esposa de Abraão. Que vida difícil a de Abraão. Porque no capítulo anterior a isso, você sabe que Abraão tinha que... a história que a Bíblia conta é aquele momento em que Abraão leva seu filho Isaque
perante Deus para entregá-lo. Que homem especial, que é testado por Deus o tempo todo. E agora está sendo testado novamente por Deus com a morte da sua esposa. Mas você não vê reclamação, você não vê algum impropério sendo falado da boca dele, mas você vê o cuidado dele, como ele tem aqui. E agora ele compra esse lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Nós temos uma ordem de Deus, nós como humanidade temos uma ordem de Deus. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas eu marquei aqui 7 lugares da palavra de Deus, onde nós temos uma ordem de Deus muito parecida com a ordem que foi dada a Abraão e a Sara. O primeiro lugar que está essa ordem está em Gênesis 1:28. Diz assim, não vou ler o texto todo, mas o que eu quero destacar é: encham a terra, espalhem-se, povoem. Segundo lugar, Noé, Gênesis 9:1. Noé, ele ficou ali na arca, morreu todo mundo, e ele está ali, até que Deus fala assim: Noé, sai daí e encha a terra. Agora você se lembra de Babel? As pessoas estavam fazendo o quê? Se ajuntando. Deus, ele novamente coloca essa situação, e as pessoas começam a falar línguas diferentes, para que eles fossem espalhados pela terra. Quarto lugar, Abraão, Gênesis 12:1. Abraão, sai daí. Quinto lugar, Salomão, agora em 1 Reis 4:21, ele estende os seus domínios até onde é possível. Expandam-se, cresçam, desenvolvam-se, povoem, encham, espalhem-se. Em Mateus 28:19, o nosso Senhor Jesus vai dizer: ide por todo o mundo, espalhem-se, vão para todos os lugares. E em último lugar, em Apocalipse 21:1, nós temos um momento da Bíblia onde Deus está estabelecendo uma nova terra, um novo lugar, e muito provavelmente ele vai dizer: espalhem-se, usem os recursos que eu dou para vocês. Não se juntem no sentido de ficar brigando entre vocês, mas usem a plenitude das coisas que eu tenho estabelecido para vocês. Josué contribuiu com essa comissão. Mateus coloca alguns textos onde Jesus, ele andou por todo lugar, todas as aldeias. E agora nós temos alguma situação de que nós precisamos aprender uma lição dentro dessa lição. Qual é a lição que eu quero passar aqui? Queridos, uma coisa é você se espalhar, mas quando Deus diz para a gente se espalhar, Ele quer que a gente se espalhe e se estabeleça. A gente quer que a gente vá e adquira e conquiste e use aquele lugar com utilidade. Agora, a desobediência na Bíblia, preste atenção nisso, a desobediência na Bíblia causa a expulsão da terra. Todo lugar onde existe desobediência tem junto a expulsão. Você se lembra do Éden? Lembra-se? Muito bem, por isso que eu não vou falar. Lembra-se de Babel? Expulsão. Lembra-se, por exemplo, do exílio judaico, quando eles estavam de posse da terra, mas por terem sido desobedientes. Deus fala: saiam daqui. Então existe uma situação dentro dessa, uma situação de expulsão, de ser retirado. Agora, você se lembra de Sodoma e Gomorra? Eles, quando Ló aí ele é dito assim: Ló, saia daí, esse lugar está desobediente a Deus, nós vamos destruir isso aqui. Bom, isso está em Gênesis 3:10, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico 18, e eu vou começar, não vou fazer uma leitura assim, eu vou fazer alguns comentários rápidos. Levítico 18, a partir do versículo 5.
Eu quero que você acompanhe comigo assim, com os olhos na leitura, mas quando eu começar o versículo 24, aí então eu vou ler, tá bom? Eu vou fazer uma leitura dos 5 ao 23, assim, sobrevoando o texto, mas no versículo 24 eu quero ler e eu quero que você acompanhe. Olha só que interessante. Aqui, Deus está falando, eu sou o Senhor, ou seja, sou eu que mando aqui. Quem estabelece o que deve ser ou não sou eu. Versículo 6. Nenhum homem chegará perto de um parente nu. Versículo 6. Versículo 7. Nenhum homem ou mulher ficará perto da nudez do seu pai e da sua mãe. Versículo 7. Não vai ver seu pai nu. Versículo 9. Nem a sua irmã. Versículo 10. Nem o seu filho ou filha. Versículo 11. Nem a mulher do teu pai. Versículo 12. Nem a irmã do pai, nem a irmã da mãe, nem irmão do pai, nem ninguém, nem a nora. Versículo 16. A mulher do teu irmão, nem a nudez do teu irmão. 17. A nudez de uma mulher, de uma filha não descobrirás, etc. Versículo 18. Nem a mulher juntamente com a sua irmã. E, enfim, vai falando aí, várias coisas. Versículo 21. Você não vai colocar o seu filho para o Deus Moloque. Não vai profanar o meu nome, eu sou o Senhor. Versículo 22. Homem não vai se deitar com homem como se fosse mulher. É abominação. Versículo 23. Não se deite com animal para se contaminar com ele, nem mulher, nem animal. Isso é confusão. Agora versículo 24, preste atenção. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Versículo 25. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. 26. Porém, vós guardareis os estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Para se estabelecer, é preciso obedecer. Para que Deus te dê aquilo que Ele tem prometido a você, você precisa obedecê-lo. Se você não obedecer a Deus, a própria terra vai expulsar você daquele lugar. E você não vai ter nada. Esse é o princípio aqui. Muita gente não tem nada porque não obedece. Muita gente é expulsa porque não obedece. Você precisa aprender, não a se estabelecer, mas aprender a obedecer. A obediência é a coisa mais importante que você deve aprender nessa vida. Agora, eu quero que você veja comigo um outro texto. Isaías 51, de 1 a 3. Isaías 51, de 1 a 3. Ouvi-me vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço onde fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Você percebe que nós fomos criados para viver no Éden, mas Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas Deus continua com essa ideia na cabeça dele. Deus não se esqueceu do Éden. Deus quer que os obedientes retornem para o Éden, para o paraíso.
Em Mateus 5,5 tem um texto que você sempre leu, que os mansos herdarão a terra. Você sempre leu isso, você sabe de cor. Agora, o que você talvez não saiba é que manso, você pensa que manso é manso, né? Manso é alguém manso, você bate nele e ele fica manso. Mas manso não é isso. Manso é quem espera no Senhor. Manso é quem confia no Senhor. Manso é quem obedece ao Senhor. Essa é a tradução. Quem obedece ao Senhor, quem confia no Senhor, herdará a terra. Quem é obediente. Quem não é rebelde. Esse manso está em contraposição a rebelde. Deus tem algo para nós a cada dia, mas eu quero que você veja Números 13, 25 a 33. Números 13, 25 a 33. Diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Versículo 1 do 14. Então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. Lhe disse: Que dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto? E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e darei a ti povo maior e mais forte do que esse. Agora, o versículo 24 desse mesmo capítulo. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve o meu espírito, e se preservou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. Irmãos, Abraão nunca tinha tido um pedaço de terra em Canaã. A sua esposa morre.
E agora ele precisa enterrá-la. E da atitude dele, de obediência, depende toda uma situação da história que iria culminar em Jesus. Porque Deus está escrevendo a história naquele momento na vida de Abraão e usando o seu servo, seu amigo Abraão. E Abraão tem uma promessa. E Abraão, a sua esposa, morre. E ele poderia dizer assim: Senhor, o Senhor me prometeu essa terra, mas eu não tenho nada. A minha esposa já morreu. Morreu velhinha, mas ela sempre habitou em tendas. Mas Abraão não fez isso. Abraão, da sua parte, providenciou um lugar para sua esposa, lá em Macpela. Comprou a terra. E agora ele coloca a sua esposa ali, com certeza muito entristecido. E ele agora coloca a sua esposa, sai daquele lugar. E eu tenho certeza que quando ele olhou para aquela propriedade, ele disse assim: a partir de agora, Deus está cumprindo a sua promessa. Porque é o primeiro lugar que eu adquiro aqui. Eu tive dinheiro para comprar, apesar de tudo. E eu vou contar um segredo para você. Você talvez saiba. Você sabia que esse lugar de Macpela, que existe até hoje, a alguns quilômetros de Jerusalém, foi o único lugar que Abraão comprou? Abraão nunca mais comprou nada. Continuou vivendo forasteiro ali. Mas se você procurar no mapa mundi, você vai encontrar um lugar chamado Israel, que tem um povo lá, descendente de Abraão, dentre outros povos, porque Abraão creu no Senhor. Esse lugar foi o primeiro lugar da terra prometida. O primeiro lugar onde Abraão, ele se estabeleceu de fato. Tanto é verdade, tanto é profundo isso, que o seu filho foi enterrado lá. E fez questão de ser enterrado lá com a sua esposa. E o seu neto Jacó, que estava no Egito, estava longe, falou assim: eu tenho um lugar que é da minha família. Eu tenho um lugar para ser colocado o meu corpo. José, você vai me prometer. Você está aqui, mas eu não quero ficar aqui. Eu não quero que meu corpo fique aqui. Eu quero que o meu corpo seja levado para Macpela. E José prometeu que ia fazer isso. De forma que nós temos 3 casais enterrados naquele lugar: Abraão e sua esposa, Isaac e sua esposa, e Jacó e sua esposa. E depois, se você quiser procurar no mapa, esse lugar existe. Agora, o interessante é que tem uma mesquita em volta dele lá. Mas esse lugar é preservado ali. Esse lugar está preservado, intocado ali, até hoje. Você pode procurar depois na sua casa, Macpela, você vai encontrar. Sabe, irmãos, Deus começa por coisas pequenas. As promessas sempre começam por coisas pequenas. Abraão não viu as coisas que Deus tinha prometido para ele, todas elas, todas as bênçãos. Ele viu um filho, viu um punhadinho de terra, viu seu filho casando, e as coisas foram acontecendo. Eu quero levar você agora a uma segunda dimensão. Eu quero que você veja Romanos 4:3. Eu vou gastar esses últimos 15 minutos que eu tenho para que você pense numa outra coisa agora. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Creu Abraão em Deus. Você crê em Deus? Ou você crê nas circunstâncias? Você crê em Deus? Ou crê em você? Irmãos, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Hebreus 12, quero ler. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação, de que argumenta convosco os filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 2 Pedro 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas no nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. A vida de Sara foi 127 anos, e depois disso ela morreu. É um bom tempo de vida que Sara viveu. Mas isso, queridos, foi em Gênesis. Se a gente olhar o espaço de tempo, período que Sara viveu, é um período pequeno na história, lá em Gênesis. Mas ela cumpriu o papel dela para a geração dela. Ela creu, ela fez o melhor que ela podia, ela confiou no Senhor. Ela não viu a promessa de Deus para a terra, mas Deus cumpriu a promessa. Deus fez o que Ele tinha prometido. Sabe, eu quero dizer que lá em 1 Pedro 3, eu quero ler, eu poderia ler bastante aqui, mas eu quero ler o versículo 6 só. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Querido e querida, quando Abraão falou assim, vamos sair daqui, olha, lá, quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, você não vê a Sara falando nada. Não vê a Sara falando assim, não vamos não, vai você. Entendeu? Porque eu sou princesa, entendeu? Eu não vou sair. Não, você não vê isso acontecendo. Você vê uma mulher que soube entender a promessa de Deus naquilo que ela estava passando. Alguém aqui pode dizer assim, o pastor é machista. Olha, querido, eu sou bíblico, tá bom? Bíblico. Eu posso morrer por essa palavra. Pode entrar alguém aqui e falar, você está preso, porque você fala contra o homossexualismo, você fala de uma forma bíblica, você fala isso, e eu não estou nem aí. Porque eu escolhi seguir a Bíblia.
ok? E foi a minha parte, a minha escolha. E eu não pretendo voltar atrás. Muita gente fica chateada com alguma coisa, mas é a Bíblia. Eu escolhi a Bíblia. Eu não escolhi a lei dos homens. Eu não escolhi a justiça dos homens. Mas eu escolhi a justiça de Deus. Abraão decidiu comprar uma sepultura para colocar ali a sua mulher. E foi o único lugar de terra que ele comprou na vida. Eu não vou ler, por causa do tempo, mas em Josué 21, só vou falar, não vou ler, só falar a referência. 44 e 45 diz assim, a ideia do texto é: se você estiver com o Senhor, não tem inimigo que possa resistir a você. Se você estiver andando com o Senhor, não tem. Mas tem um texto que eu preciso ler. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu quero só falar. Jeremias 32, vou contar a história para você. Em Jeremias 32, tem uma história, capítulo todo. E Deus estava punindo o povo de Israel, dizendo assim: vocês foram desobedientes, e vocês vão ser mandados para outro lugar, para Babilônia. Mas sabe, Deus falou assim: Jeremias, você vai comprar um terreno aqui. Você vai lá no cartório, se é que pode chamar assim, e você vai comprar um terreno aqui. Antes de vocês irem para Babilônia, eu quero que você compre um terreno aqui. Aí o Jeremias falou: Senhor, eu não entendi, porque se nós vamos ser exilados e nós vamos sair daqui, para que eu vou comprar um terreno? Ele falou: será que isso vem do Senhor mesmo? E ele pediu confirmação, que parecia um absurdo. E Deus confirmou, e ele foi lá e comprou um terreno. E Deus falou assim: olha, assim como você comprou esse terreno aqui, você está indo embora, vocês do povo de Israel vão voltar. Eu vou cumprir o meu castigo na vida de vocês, porque eu prometi, minha palavra não volta atrás. Vocês vão ficar 70 anos exilados, mas vocês vão voltar. Você compra um terreno, porque assim, isso não está no texto, mas provavelmente quando seus filhos voltarem, o pai deles comprou um terreno para eles aqui. Jeremias comprou um terreno para ser exilado. Isso eu quero assim, eu não vou, tem bastante coisa aqui. Mas Deus vai falar assim: sabe, ô Jeremias, o pessoal, ele poderia ter todo mundo uma terra aqui, mas como eles obedeceram a Baal, como eles me desobedeceram, eles fizeram coisas que me desagradam. Eu vou tirar eles daqui, eles não vão conseguir se estabelecer. Sabe, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 19 a 21. E se você é que nem Abraão e Sara, você já vai entender esse texto. Se você tem esse perfil, 1 Coríntios 15, 19 a 21. Se esperamos em Cristo só nessa vida, se você está atrás de Cristo por causa de dinheiro e saúde e felicidade só nessa vida, a Bíblia está dizendo assim: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito, o que está escrito aí? Primícia. Aquele lugar que Abraão comprou foi o primeiro e último lugar, e o único lugar que ele teve. Ele não imaginava, ou ele cria, mas ele não pôde ver. Ele viu a terra, mas ele não foi dono de fato, ele, mas os descendentes foram. Tem coisas que a gente às vezes se pergunta: o que é ser crente? É só isso? É isso? É ficar lendo a Bíblia, orando, indo na igreja, sei lá. Querido, Cristo é a primícia. Cristo é esse terreninho que foi comprado por Abraão. O que nós vamos receber com Cristo, o que Cristo está nos dando através dele, é impossível de ser explicado e mensurado. Se você consegue medir o que é ser crente, você é um miserável.
Se você consegue pedir, dizer é isso que eu quero porque eu sou crente, você é um miserável porque você não entendeu nada. Porque o texto vai continuar dizendo aqui: porque assim como veio a morte por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Continuando, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Só até aqui. Queridos, Jesus tem muito mais para nós. E tem muito mais de Jesus para nós. Mas a gente só vê os limites do terreno que a gente pode comprar. Mas tem coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Porque o inferno é muito simples. Mas o céu, querido, é algo que os olhos ainda não podem compreender. Quem foi lá, tem lugar que João foi proibido de falar. Fala, João, isso não vai, você viu aqui, mas ó, essa parte é surpresa. Essa parte é surpresa. Você não pode falar. É surpresa. O pessoal quando chegar falar, se você contar, não conte essa surpresa. Eu quero terminar, que eu tenho mais 2 minutos. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Está falando de Jesus aqui. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, em Jesus, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da, o que está escrito aí? Possessão adquirida. Posse, propriedade, para algo que está sendo adquirido, algo que está sendo entregue, para o louvor da sua glória. Queridos, nós celebramos nessa noite a ceia do Senhor. Eu vou convidar aqui os diáconos preparados que venham à frente, enquanto eu estou ainda falando. Mas eu quero dizer, querido, que tudo que você imaginar ainda é pouco. Tudo que você viu, talvez você vá até morrer. Você vai falar assim, puxa, eu morri e ainda não aconteceu. No seu último dia lá, você vai chegar lá no hospital, não sei onde você vai morrer, você vai falar, eu não vi nada disso ainda. Mas, querido, Jesus vai ressuscitar você. Jesus vai tirar você da morte. Você pode dizer assim, nesse corpo eu só tenho sofrimento. Nessa vida eu só tenho problema. Só fico indo para o hospital. O hospital é mais minha casa do que minha casa, não sei. Querido, Deus vai dar um corpo novo para você, em Jesus. O que Deus tem para você é muito mais do que um terreno em Macpela. O que Deus tem para você é muito mais que uma cova, onde cabem 6 pessoas. O que Deus tem para você é muito mais do que uma câmara funerária. Que você tive que falar assim, pelo amor de Deus, eu preciso colocar um lugar para enterrar minha mulher. O que Deus tem para você é algo que está além das lágrimas. O que Deus tem para você está em Jesus. É nele que você tem que confiar. Não se perca nesse mundo. Não se preocupe com o que você está vendo. Porque a terra é nossa aliada, sabia? Em 2 coisas. A terra expulsa aqueles que não obedecem a Deus. E 2, a terra geme, aguardando ansiosamente o dia em que você vai receber a sua herança. Espere no Senhor. Acalme-se.
Igreja de Jesus, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem e nem a justiça dos homens pode fazer nada. Porque lá habita o Senhor Jesus. Lá não haverá nem dia, nem noite, nem sol, porque a luz de Jesus vai iluminar tudo. Lá tem um rio, cujas águas saem do trono. E tem uma árvore cujas folhas servem de remédio para as nações. É para esse lugar que a gente vai. Por isso não tema quem pode matar o corpo, mas tema quem pode matar a alma. Tema a Deus, querido. Obedeça a Deus. Acalme-se nos braços poderosos do Senhor. E ainda que as promessas não sejam cumpridas diante dos seus olhos físicos, um dia, com olhos novinhos, você vai ver muito melhor. Quem usa óculos não vai mais precisar usar óculos. Deus não quer vidro entre ele e a gente. Deus quer Jesus. Nesse momento a gente vai celebrar o que Jesus proporcionou para nós, através da morte dele. Isso é só o princípio, é só a primícia. Tem muito mais. Vamos agradecer a Deus agora pelo que Jesus fez por nós. Pai querido, obrigado porque o Senhor se deu primeiro. O Senhor se entregou em nosso lugar, para que a gente pudesse receber essa herança maravilhosa. Senhor, não tenho nenhuma ambição. Eu pessoalmente não quero nada no céu. Eu só quero te ver, Senhor. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Graças eu te dou por tudo que o Senhor é. Pela tua beleza, pelo teu amor, pelo teu perdão. E porque isso chegou até nós. Obrigado, Senhor, porque pessoas de fé no passado foram capazes de sofrer até o fim, para que a tua promessa fosse cumprida. Mesmo após a morte dessas pessoas. Pessoas que não viram a tua promessa cumprida, mas creram até o fim. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom. Abençoa a tua igreja. Senhor, que Macpela não seja o fim de ninguém, mas que seja só o princípio de grandes coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Nós vamos nos preparar aqui. Eu vou pedir você